This call is now being recorded. Oi, pessoal, boa noite. A gente vai começar mais uma live falando sobre por que fazer teatro faz bem. O tema de hoje é espera, expectativa e espectador. Talvez expectativa, espectador, espera. A gente pode alterar a ordem. E a Isabel trouxe uma apresentação. Isabel, a apresentação é para começar isso? A gente faz a apresentação da live sendo tu, então de repente pode ser comigo, sim. Se os guris quiserem falar alguma introdução a respeito disso. Acho que como já está o slide no ar, vale a pena tocar com eles. Certo. Porque daí na gravação fica só o slide. Certo. Então, boa noite, pessoal. Nossa live, então, para falar sobre por que fazer teatro faz bem. Nosso tema, que é a espera, o espectador, a expectativa. Isto tem muita relação com a nossa emoção, não é? Então, a princípio, o que eu venho aqui fazer um pouco de compartilhar com você sobre como nosso cérebro funciona em relação à espera, em relação à expectativa. Sejamos nós os atores, não é? Estamos ali atuando na peça, interpretando, sendo observados e também avaliados, né, de certa forma até julgados por outros, que mesmo que não tenham intenção de criticar de forma negativa ou positiva, apenas estão ali para nos assistir também, essas pessoas têm uma certa espera sobre aquilo que vão receber de nós, como personagens, como atores, não é? Então, existe essa expectativa gerada tanto nos atores quanto nos personagens. E tanto nos que estão ali assistindo, que são os espectadores. Personagens são os únicos que, de fato, vão estar ali na atuação, recebendo tudo que vem como surpresa e, desse modo, desencadear uma surpresa naquele que está ali como espectador. Então, a gente sempre fala, quando está ensaiando no teatro, que nós vamos ensaiar muitas e muitas vezes uma peça, por exemplo. De início, talvez nós tenhamos um pouco mais de apreensão sobre como vai ficar o fim, mas depois de várias vezes que a gente vai desenvolvendo, né, ensaiando e desenvolvendo obras, peças e apresentando, a gente começa a ter um pouco mais de confiança a respeito de como é estar ali exposto num palco. E que existe também muitas maneiras, estratégias de lidar com a ansiedade que é gerada a partir dessa ideia de estar exposto ali para alguém assistir. Na vida, o tempo todo que nós estamos interagindo com outros, nós temos esse processo de estar sendo observados. E também, nesse processo, surge a questão de como é que o outro está nos recebendo, esperando, não é? E o que nós esperamos a respeito da reação do outro. Então, isso tem toda a relação com a ideia prévia que nos leva a ter uma expectativa, que nos leva a supor ou a considerar a possibilidade de uma frustração ou a possibilidade de um resultado com sucesso, digamos, que é o que a gente gostaria de ter. Muitas vezes a gente tem um resultado que não é aquele que a gente esperava, né? Como a gente sempre fala, e é bom repetir, nós não erramos, né? Nosso diretor, Newton Filho, sempre usa essa frase, né? Não se erra, se experimenta sempre. Então, nós estamos ali para ter um resultado e a gente considera um resultado de sucesso quando tem aquilo que a gente gostaria de ter. Mas nem sempre é aquilo que a gente espera. Então, é uma questão interessante. Quando a gente faz uma proposta de ensaiar algo na vida ou no palco, ou para ir para o palco, a gente tem essa espera. E quando acontece, muitas vezes, da gente gostar de estar sendo bem recebido e ter um resultado positivo, mas a nossa espera é tão ansiosa que, de fato, a gente está esperando que dê errado. Então, eu quero trazer essa ideia para refletir. Muitas vezes na vida a gente espera que as coisas deem errado.
A espera é aquilo que a gente está lá dentro considerando que vai acontecer. Não é aquilo que a gente gostaria que acontecesse. O que a gente gostaria que acontecesse tem muito a ver com ter um resultado feliz, um resultado satisfatório, mas muitas vezes a gente não tem essa confiança de que o resultado vai ser satisfatório. Então a nossa espera ela circula ao redor da ansiedade. Vocês estão vendo essa imagem, né? Por muito tempo ficaram com ela, então aí na tela. Toda a parte que está sendo representada desses feixes em amarelo é o sistema nervoso periférico. E é toda a relação do sistema nervoso anatomicamente fora da coluna vertebral ou do crânio. Está dentro do nosso corpo, mas espalhado pelo corpo e não protegido pelo arcabouço ósseo, que não está mostrado na imagem. Então, nessa imagem, vocês têm aí essa figura, está mostrando a estrutura de nervos e o cérebro em azul, e a medula espinhal também em azul. Todos os em amarelo são nervos, então, que se projetam. Tudo isso constitui nosso sistema nervoso. Então, é o sistema do reconhecimento de sinais, percepção de estímulos e processamento, que chama de integração e resposta. A gente vai usar esse sistema todo para poder fazer o controle do nosso corpo. Então, a partir desses órgãos sensoriais, a gente tem toda a relação dos órgãos que captam os estímulos, que são os tais órgãos do sentido, e aqui eu mostro para vocês a região do cérebro onde estão localizados. Então, quando a gente está enxergando algo, capta pelos olhos, essa informação vai passar até a parte posterior do nosso cérebro, lobo, córtex visual no lobo occipital. O que a gente ouve, que vai captar pelos ouvidos, vai ser reconhecido bem próximo dos ouvidos, que fica na região temporal, lobo temporal, que está em um corpo ovoide amarelo ali no meio, é o tálamo, e ele vai distribuir os sinais para as áreas referentes. Então, os olhos veem, não, os olhos captam as imagens, quem vê é o cérebro. Os ouvidos não ouvem, quem ouve é o cérebro. E assim vai. Então, tudo isso a gente pode ativar, todos esses sistemas, assim como o sistema de tato, dor, pressão, temperatura, que vai estar reconhecendo sinais que vêm pela pele e que são interpretados nessa região em azul, que é uma faixa desenhada verticalmente ali no meio do cérebro, córtex somestésico. Também nós temos ali na língua sensores que vão captar sinais e nos dão a sensação de o que a gente chama de gosto, junto com o olfato, que é reconhecido e vai ser combinado com o gosto, e vai ser combinado, então, para nos dar a sensação de sabor, e assim vai. Estou falando isso porque nós, quando estamos muito mais alerta numa situação, seja na vida, na vida, né? Seja quando estamos no palco ou em outras situações, quanto mais alerta nós estamos, mais os nossos sentidos vão estar ativados. Às vezes a gente está disperso, né? Que a gente diz, desvio ou distúrbio de déficit de atenção, ou então simplesmente uma falta de atenção em algum momento. A gente pode não estar prestando atenção àquilo que está acontecendo naquele momento ou algum fator daquela situação. Mas para algo, a gente está dirigindo a nossa atenção sempre. Então, o que tem aí? Vamos ver. Quando a gente está esperando e fica ansioso por causa dessa espera, a gente vai estimular várias áreas com sinais químicos que vão enviar a condução de sinais a partir dos impulsos nervosos, as sinapses. E aí eu vou mostrar para vocês o circuito. Esse aqui eu, repetindo, outra vez a gente viu, é o neurônio e em primeira visão aqui, no primeiro plano, por dentro, o neurônio do cérebro, da parte consciente, a nossa noradrenalina, que é liberada e inunda o cérebro em situações de alerta, atividade, atenção, fuga, reações de sobrevivência ou reações de grande interesse também, juntamente com a nossa dopamina, que é altamente estimulada em situações novas. Então, para resumir essa parte,
a nossa situação de espera, ela aumenta a secreção de adrenalina, de noradrenalina, de dopamina. Nós temos aqui os sinais da serotonina, mas a gente vai desencadear muito mais liberação de serotonina quando está se sentindo seguro. Então, normalmente, numa situação de espera, que não tem a nossa garantia, digamos, apesar de sempre considerar que a gente não vai ter nunca garantia, né? Quando a gente acha que ainda não conseguiu chegar no resultado que gostaríamos, ou quando nós não temos ideia do que vai acontecer, nós temos uma liberação mais elevada de noradrenalina e de dopamina. E essas duas vão aumentar a nossa capacidade de reagir. Que é muito importante que em situações novas a gente tenha a capacidade de aumentar a nossa concentração e ter mais energia para o que vai chegar. Isso eu estou falando sobre situações inesperadas, né? Completamente inesperadas, digamos. Na vida, a gente chama de acidentes ou surpresas. Alguns bons, alguns ruins. Normalmente a gente chama de acidente coisas que não são legais, não é? Surpresas podem ser boas ou não. Mas a gente não se prepara para essas situações. No teatro, a gente faz ensaios. Mas mesmo assim, a gente tem uma certa emoção exagerada, assim, ou às vezes exagerada, né? Mas tem uma certa fluência, uma fluidez de emoção logo antes da primeira estreia. Aliás, primeira estreia. A estreia de cada peça ou primeira vez que a gente chega no palco para uma peça. Mas digamos que a segunda vez que a gente chega no palco é a primeira vez que a gente está chegando na segunda edição da nossa temporada. Eu quero dizer que sempre é a primeira vez. A gente não repete coisas na vida. Então, quanto mais a gente faz uma cena, a gente está repetindo ações, e isso nos dá mais segurança. Mas digamos que a gente acredite que não está sendo legal o nosso resultado, a gente vai ter mais angústia do que entusiasmo. Então, isso tudo vai continuar movendo dopamina, noradrenalina, e quanto mais seguros estivermos, maior a probabilidade da gente aumentar esta aqui, que é a serotonina. Então, o que acontece no teatro? A gente ensaia e vai testando tudo isso. Então, nos ensaios, a gente se coloca em situações de novidade, improvisação, vamos treinar as possibilidades. E quanto mais a gente ensaia, mais segurança a gente vai ter. Como a gente já falou em várias lives, né? O Iro, o Newton colocaram, a gente não vai para uma apresentação achando que vai ser ruim ou que vai oferecer menos do que a gente gostaria. Mas a gente nem sempre tem o retorno que gostaria de ter do público. Por acaso a minha apresentação desapareceu? Não, tá aí, tá tudo bem. Ah, tá aí, tá tudo bem. Estamos vendo tudo. Ah, tá. Então, serotonina. O que é a nossa ideia? A nossa ideia é pensar que quanto mais a gente experimenta situações e se experimenta como ser para se entender melhor, mais a gente vai conseguir elevar a secreção de serotonina e ter um prazer relacionado à situação de novidade. E aí eu quero deixar esse gancho para depois eu vou passar mais umas ideias da neurociência. Eu quero deixar esse gancho com vocês, Iro e Newton. Quanto mais a gente ensaia, mais a gente pode ter prazer na situação de estar ali. E é o que acontece, até digo, relato a vocês, a minha experiência com o teatro me fez ter mais prazer em estar no palco das salas de aula. E também um pouco mais de segurança para situações da vida. E isso ainda estou bem engatinhando, né? Muitas vezes em situações da vida ainda fico extremamente ansiosa, mas quando eu vou estar oferecendo algo do conhecimento, eu sei que eu estou compartilhando um pedaço, um pouco, e que eu aprendo muito mais quando estou tentando ensinar. Então, assim, eu me sinto um pouco mais segura e digamos que eu tenho mais satisfação no que eu estou fazendo. Mas o entusiasmo continua, né? Então, eu acho que a gente busca isso. Quanto mais a gente combina a noradrenalina, a dopamina com a serotonina, mais a gente tem aquela mistura legal, daquele coquetel que a gente pode chamar de felicidade na vida. Então, vamos deixar o gancho de quanto mais a gente ensaia e mais seguro a gente está ali,
mais prazer a gente tem. Então vamos ver o que isso faz com a nossa espera e a nossa expectativa. Foi muito interessante, Isabela, falar sobre todos os recursos elétricos de todo o nosso corpo e as informações para o cérebro. Isso me remete numa possibilidade, num trabalho que a gente fez, porque assim, quem faz teatro está pronto para tudo. Será? Às vezes a gente não está pronto, a gente nunca está pronto para tudo. Mas a gente recebe, às vezes, um briefing de alguma coisa que, tipo assim, é para fazer, para apresentar amanhã. Daí a gente, isso já aconteceu conosco e a gente fica, tipo assim, alimentando, mas o primeiro choque é dado, sabe? De maneira, tipo assim, te vira, né? Então é aquela surpresa, né? Que geralmente a gente está tendo essas coisas. O que fazer com esse inusitado agora? Como eu vou fazer? Como é que eu vou armar isso? Como é que eu vou trabalhar isso mentalmente, corporalmente, para poder apresentar um trabalho? Mas quem está de fora não se dá conta disso. Parece que assim que tipo, é fácil, entendeu? Mas então o que isso também gera uma expectativa para a gente, né? Para a gente que está criando agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar isso a ponto de apresentar isso para a pessoa e ela vê e diz, tá legal. Então, o que a gente faz? A gente entra no consenso de espera, óbvio, né? Trabalha alguns exercícios que vão processar toda essa ideia que nos foi dada. E a gente, então, vai experimentar para ver como é que vai ficar. Ou seja, então tem várias etapas nessa grande sabe? Para a gente poder sequenciar isso dentro do cérebro para passar para o corpo e aí então começar a estimular para a gente poder, agora as coisas vão começar a se entender, né? As coisas desse tipo, e a gente foi então processando isso, né? Ajustando isso para que a gente não fique nesse processo de ansiedade, mas mesmo assim a gente fica pensando no que será que eles vão falar sobre esse trabalho todo, né? Mesmo a gente achando que, tipo assim, nós temos todo esse processo do conhecimento. Sim, mas nós somos humanos, a gente também tem aquela coisa do será que vai dar certo, né? Mas o interessante disso tudo é nos propor a tentar. Eu acho que vem tudo por isso, entendeu? A gente tem que ir lá, ver o que vai acontecer, né? Ter essa abertura, isso é muito importante. Aí, talvez, nisso, a gente não se preocupe tanto com essa coisa da expectativa, né? A espera não fica tão sacal mesmo, né? Digamos que de 1 a 10, a gente fica ali, sei lá, uns 6,5, 5, 6, sei lá. Mas pelo processo de treinamento, né? Mas, realmente, a gente também tem esse digamos, não descontrole, mas essa ansiedade, sabe? Ela fica junto, né? Mas eu sempre digo que no momento que tu começa o trabalho, as coisas vão se espalhando, né? Então, assim a gente toma essa forma dessa tranquilidade mental. Tem tudo a ver com a questão da gente gostar, né? Então é isso que a gente nunca pode separar a relação de o quanto a gente tem apreço por aquilo que a gente está fazendo. Como tu diz, na hora que a gente vai começando a fazer, aí as coisas vão se desenvolvendo e vão se dissolvendo as tensões. Por quê? Porque a gente gosta daquilo que está fazendo, é claro. Mas aí na vida, de modo geral, as situações de ansiedade, quando a gente vai lá e age, muitas vezes a gente não está nem pensando muito bem sobre o que está fazendo, mas a gente consegue resolver. Então, situações, por exemplo, emergenciais graves, né, como acidentes, a gente consegue ter uma performance incrível, né? Todos já devem ter passado por situações em que fizeram coisas que usaram força e concentração e habilidade que nem sabiam que tinham. Nós fazemos isso. Exato.
E o que acontece é que, em função de sobrevivência, né, de alguém que a gente ama, em primeiro, muito mais intensidade a gente vai dar, e em sobrevivência nossa própria. A natureza tem essa programação, nós nascemos com a programação, salvar a espécie, em primeiro lugar, em segundo lugar, salvar a si mesmo. Então, por isso, quando a gente está numa situação emergencial, a gente consegue agir, né, para salvar nós mesmos ou alguém que ali seja especial a nós. E na situação do palco, dos trabalhos, quando tem, em várias situações, a gente tem essas emergências mesmo, né? A gente vai ter como agir, porque a gente vai se envolver inteiramente ali. Tudo tem a ver com o valor que a gente dá para o resultado que a gente quer. E depois eu posso mostrar mais uma parte para o circuito do estresse, para nós falarmos um pouquinho. Então, mestre. Eu queria comentar algumas coisas que já foram faladas, mas com enfoque do teatro mesmo, né? Por exemplo, eu gosto muito de dizer essa frase, que eu acho que ela traduz muito o que a gente está falando, que o espetáculo tem que criar expectativa no espectador, né? E eu acho, o que é expectativa e o que é o espectador? O espectador ele vai receber algo que ele não tem a mínima noção, mas ele já fez dentro da sua mente uma ideia do que ele espera, né? Ele já perguntou para alguém do que se trata a peça, ele já leu algum comentário, ele falou com alguém, alguma coisa, então ele já cria uma expectativa, né, para assistir esse espetáculo. Mesmo que ele não tenha informação nenhuma, é a primeira vez, nunca viu, a expectativa da primeira vez. Aquilo cria realmente uma ansiedade, cria uma emoção que a pessoa fica parada, aguardando o que está acontecendo, né? Nós, como atores, né, nós trabalhamos para realizar essa expectativa. A gente busca a realização de um sonho de quem está na plateia assistindo, né? Aconteceu várias, não uma, mas inúmeras vezes, de a gente estar na última semana de ensaio e o pessoal ter convicção que não vai dar certo, né? Não vai dar certo, não vai funcionar, eu não me lembro, eu digo, gente, eu não vou deixar ninguém fazer ridículo. Se eu estou dizendo que está bem, é porque está bem. Agora não é o momento. Por que aquele momento de pânico está acontecendo, né? Porque a expectativa do resultado final, o desenho final, eles ainda não conseguiram ver. Não se fez um ensaio com tudo, sem parar. O ensaio foi feito aos pedaços. Bota a luz, bota o som, agora entra de novo, vem tu, aí vem outro. Mas eu não dei no meu cérebro a continuidade do trabalho efetuado. Quando abre as cortinas e começa o espetáculo e a plateia está ali ansiosa para receber, o pessoal ali atrás, nas coxias, estão pedindo licença para fugir, né? Ai, meu Deus, agora começou, agora não dá para recuar, o que eu faço? Quando entram no palco e percebe que o ambiente está formado, que a luz está certa, que a música entrou, que tu vais começando a relaxar e vai produzindo o que a Isabel falou, esse coquetel agora esqueci o nome, neurotransmissores, substâncias químicas, sim. Esse coquetel de neurotransmissores que começa a passar para nós uma felicidade, um êxtase de tão maravilhoso que é. Eu gosto muito de frisar, quando a gente está lendo um texto pela primeira vez, né, e a gente lê o texto, e dá uma boa gargalhada naquilo ali, porque é cômica aquela cena, a gente se diverte com ela. Eu digo para os atores, sublinhem, porque essa cena aqui, se vocês não tiverem com clareza que isso vai fazer rir, vocês vão levar um susto. Pois é, não sei o quê, papapá.
Por quê? Porque quando a gente está lançando o espetáculo para a plateia está fazendo a primeira leitura daquele texto. E ela vai ter a mesma reação que nós tivemos na primeira leitura que a gente fez o texto. Só que nós já repetimos tantas vezes que aquela piada já perdeu a graça, como é a piada do Pinto Russo, Piovski, ninguém mais ri. Né? Olha a piada do Pinto Russo, Piovski, perdeu a graça. Só que quem está recebendo a primeira vez, ele vem abaixo. E, às vezes, os atores levam o susto e saem para a coxinha e dizem, tu viu? Todo mundo riu. Né? Mas era para rir, não era para rir? Era, mas riram, né? Que legal. Né? Então, a gente não tem essa clareza do todo, nunca. Né? Então, isso é que eu acho mágico, que essa expectativa... A cada espetáculo, ela é via de mão dupla, porque vai ter num outro dia uma plateia que não é inteligente, segundo a Fernanda Montenegro, ou que não tem talento, que não vai rir daquela situação. E a gente diz a piada e ninguém diz nada, nem um sorriso, nada, um silêncio. Tu volta para a coxinha e diz, mas o que eu fiz? Aí tu vem com uma outra coisa que nem imaginava que rever a plateia vem abaixo. O que eles identificaram para rir não daquele momento planejado, e sim de um outro momento? É o grupo, a energia do grupo está vibrando numa outra leitura do espetáculo, porque o espetáculo nunca consegue ter a mesma leitura, por isso que ele é efêmero. Né? É uma arte efêmera, é como se fazer escultura em gelo. Terminou o gelo, acabou a escultura. Né? É o momento. E a plateia... Oi? É o momento, não é? Essa que é a diferença imensa. A gente está presente ali. E isso faz com que fazer teatro seja muito mais gerador tanto da ansiedade quanto do entusiasmo e da felicidade desse coquetel. Muito mais do que filmes em cinema ou TV, porque a gente está presente ali. Outras situações ao vivo também acontece isso, mas o teatro a gente está presente em corpo físico junto com a plateia ali. Então isso intensifica todas essas emoções, não é? Exatamente. É muito interessante essa expectativa que se cria, porque, por exemplo, uma coisa que isso já é clássico, para quem faz teatro sabe disso. Cuidado com o segundo dia. Por que cuidado com o segundo dia? Porque no primeiro dia a gente está assim... Não vou errar nada. Ai, meu Deus, eu vou errar, não vou lembrar. Meu Deus, o que eu faço? Aí abre a cortina, começa, eu lembrei de tudo. Ai, que bom, deu certo. Ai, que maravilha. No segundo dia eu já entro, já nem estou mais tão ansioso, nem nada, porque já vou entrar, né? E aí, quando eu vejo, eu tropeço num texto, esqueço de alguma coisa, me cago. Viu? Por quê? Porque aí que eu acho que é interessante, aquela expectativa, aquela ansiedade é salutar para nós. Nós temos que estar sempre alerta, porque se a gente relaxa, o cérebro nem se preocupa em procurar nada. Ele vai fazer, mas aí se esquecer, eu olho para os lados, não tem ninguém, eu entro em pânico. Claro que eu vou treinar o improviso, vou tentar sair, talvez o público nunca descubra, mas eu sei que não funcionou. Já no terceiro dia, por que os espetáculos normalmente é sexta, sábado e domingo, e a estreia na sexta? Sábado é onde tem mais gente. Então, aí é que a gente tem que se segurar. E domingo a gente pode relaxar, mas mesmo assim o domingo vai ser o melhor espetáculo. Porque na sexta nós estamos tremendo de medo, vamos fazer tenso. No sábado a gente relaxa, já faz vagabundo. No domingo a gente viu que no sábado relaxou, no domingo a gente faz perfeito. Então vão assistir os espetáculos no domingo, não vão ir na sexta. Ou melhor ainda, né, Newton? Oi? Ou melhor ainda, venham nos 3 dias e vejam a diferença. Então, a neurociência explica isso, bem como o Newton está colocando, o que a gente tem nessa questão do efeito dos neurotransmissores, né? Da nossa situação de ansiedade mais forte no primeiro dia, aumenta a adrenalina, aumenta a dopamina, daí a gente pode ter uma ação muito mais concentrada.
Mas se a gente não tiver ensaiado o suficiente, a nossa ansiedade vai ser tanta que pode causar um colapso. E normalmente, o que a gente faz? A gente está ansioso, mas está atento no primeiro dia, como tu diz. Então, a gente vai fazer. Só que para nós não vai ser tão prazeroso, porque a gente vai ter fazendo tenso. O público vai gostar, porque a gente vai fazer bem. Só que não vai ser a entrega, aquela touché da arte, né? Então, no segundo dia, a gente pensa, deu certo, então eu estou mais seguro. E daí relaxa. Baixou a noradrenalina, a dopamina, a nossa concentração e atenção diminui. E daí a gente pode errar. Como a gente erra no segundo dia, pensa, nossa, não acredito, né? Eu fiz bem no primeiro, ensaiei tudo isso, e agora eu errei, como assim? No terceiro dia, a gente já está mais seguro, mas está com a intenção bem importante de estar fazendo algo e de estar ali para saborear aquele momento que vai ter um resultado bom, porque a gente está conseguindo ter atenção e lembra daquela segurança que a gente conquistou no primeiro dia. E é por isso que fica tão melhor no terceiro dia. A gente tem um nível muito melhor de noradrenalina e dopamina, sem exageros do pânico do primeiro dia, e com serotonina suficiente para dizer, eu sou capaz. Beleza, no terceiro dia a gente experimenta a felicidade. Equilibrado. Então, diante disso, eu tenho uma teoria que eu aplico sempre, né? Eu e as minhas teorias malucas, não se ensaia um dia antes nunca. Porque se tu ensaiar um dia antes, é um ensaio. Não tem público, não tem ninguém. Então, eu posso errar e repetir. E aí eu erro horrores, porque eu estou tão nervoso que amanhã eu vou estrear. E quando eu entro em cena, eu já entro pensando, ontem eu não me lembrei, será que agora eu vou me lembrar, meu Deus? Então, eu estou num burburinho na cabeça, numa desatenção que, às vezes, dá o processo ao contrário. A gente começa a trancar, começa a se desesperar, e aí a coisa fica bem mais difícil, né? Então, ensaiar um dia antes ou ensaiar no dia, eu vejo vários espetáculos aqui, o pessoal vem e ensaia no dia, vem no dia para cá para ensaiar. Eu sempre dou um dia, uma semana antes, um dia para as pessoas virem ensaiar, mas elas não querem aproveitar, elas querem fazer no dia, porque daí não tem que reunir todo mundo. Nossa, é diretor gritando, é gente chorando. Como é que vão entrar em cena às 7 horas da noite se acabaram de ensaiar das 2 às 4 em desespero? Né? O cérebro já construiu todas as ligações negativas possíveis e imagináveis para não dar certo. Então, alimentou ainda. Alimentou e ainda comprovou. Né? Tu fez das 2 às 4, comprovou que tu é uma merda. E aí, como é que vai entrar? Pessoal, o Miguel queria fazer uma pergunta. Só para colocar ao fim, eu vou ver, talvez a pergunta do Miguel a gente complemente, mas essa questão que o Newton falou, ensaiar logo antes da apresentação é muito complicado, é perigoso. Por quê? Porque o que acontece, como o Newton bem colocou, não é a estreia, o público não está ali. É igual como um atleta, ele vai estar ensaiando, ou ele vai estar fazendo o último treino logo antes, e ele não está com a adrenalina no nível adequado para ter uma melhor performance, aquela energia que ele tem que usar. Então, o que acontece? Ele está, ao mesmo tempo, ele ensaiou bastante, ou ele treinou bastante, ele tem capacidade, só que ele não vai dar o melhor dele, porque ele sabe que não é para valer. E aí, esse é o grande risco, como o Newton bem colocou. Na prática, a gente vê que esse ensaio, logo antes do momento, a gente não vai dar o melhor, daí a gente vai cometer erros, porque sabe que pode errar ainda. E daí a aprendizagem, nesse momento, vai ser muito alta, porque a gente não está com o medo de errar naquele momento, mas está sabendo que ali é o último treino. Então, aquela nossa performance vai ser tão aprendida, porque vai estar relacionada ao momento de ansiedade. E o momento de ansiedade tem uma liberação de adrenalina pelo resultado, como bem o Newton colocou. Quando a gente percebe que no ensaio logo prévio à apresentação, o último treino, logo antes da prova, a gente não conseguiu alcançar o resultado desejado, a gente vai com essa
compreensão muito mais aprofundada pelo excesso de adrenalina que foi colocado ali, que é o da necessidade da cobrança que a gente tem com a gente. E a gente podia errar porque ainda estava ensaiando. Daí, quando a gente erra nesse momento, a gente pensa, mas agora eu não posso mais ensaiar para acertar. Então, é isso aí. Eu provei para mim que eu sou uma merda, e daí eu vou para o meu teste e vou cometer um erro. Vai ser aquela segunda... frustração, né? Hã? Fecha com a tua teoria da frustração. Então é isso. A gente aprende a frustração logo antes da prova, que é péssimo. Por muita aprendizagem, o Newton coloca, não ensaie logo antes da apresentação da estreia. Tem que descansar antes da estreia. Então, Miguel. Está me ouvindo bem? Porque meu microfone aqui não é muito bom. Tá baixinho, se tu puder falar um pouquinho mais alto. Agora está melhor? Uhum. Melhorou agora? Bom, é o seguinte, Tchê, eu vou falar um pouquinho assim, não quero me estender muito para não levar tempo, porque são os mestres e a Isabel que tem que falar. Mas eles dizem coisas que me fazem pensar, sabe? Tá? Me fazem pensar muito. Então, a expectativa, para mim, é pelo que vai vir. Essa é a expectativa minha, o que vai vir. Então, estou falando de futuro, não estou falando de presente. E me lembrei de uma frase de Jorge Luis Borges, quando perguntaram para ele o que era o futuro. E ele falou que o futuro não existe. Como que não existe? Não, eu não conheço ninguém que more lá. Agora, se eu preciso definir, o futuro é a esperança do presente. Tá bom, tudo bem. Definição excelente. É a esperança que eu tenho do presente, o que vai vir, digamos. Não é? A esperança que eu tenho hoje. Mas, vendo assim, nós, Homo sapiens, Isabel, aí, espécie, como tu falaste, a pandemia e o comportamento que estamos tendo, eu vou mudar a frase de Jorge Luis Borges e vou dizer que hoje nós temos a desesperança do presente, do futuro que nos espera. Não? Tem tirado assim, a sociedade tem tirado um pouco assim o conceito de Deus. Então, tiraram também a sobrevivência espiritual. Es decir, te reduzem somente a este mundo material. E tu sabes que não é assim. Nós temos algum tipo de sobrevivência espiritual. Porque para viver somente neste mundo, hoje, comendo e fazendo cocô, a mim não me interessa. E sem liberdade, menos ainda. Então, o que quero dizer com isto? Quero dizer que o palco, quando tu está no palco, e vocês têm muito mais experiência que eu, a história é conhecida. Eu conheço a história. Então, isso não me gera expectativa nem angústia. Eu sei que vai acontecer. Se o cara vai morrer, não vai morrer, se vai rir, se vai casar o filho, se vai ter acidente. A história eu conheço. A expectativa minha é condizente com a expectativa do espectador. Minha função como ator e o espectador esperando de mim alguma coisa que eu possa oferecer ou não. Mas, de toda forma, no momento que nós conhecemos a história, eu acho que fazer teatro, o ator do teatro, é um luxo. Eu sei a história. Então, eu acho que a coisa é por aí, digamos. Eu não tenho expectativas nem sofrimentos pelo que vai acontecer com fulana de tal, que é, não sei lá, protagonista, porque eu sei o que vai acontecer. Agora, eu vou tentar representar, como disse o Newton, o melhor possível o papel dessa pessoa, para que o espectador realmente consiga ter a expectativa e ele não conhece a história, eu vou contar. Então, eu acho que por aí a coisa. Eu acho que estar no palco é um luxo, porque tu conheces a história e a expectativa do espectador é tua expectativa, não? Aliás, como vai reagir ele, não a história, mas ele tem a expectativa de tu como ator e a história que não conhece. Então, eu acho ótimo, tá? Exatamente. Bom, é isso que eu queria falar. Só, tá? Newton e Isabel, vocês falaram disso, agora é com vocês. Tá? Eu acho que tu coloca. Eu acho que tu coloca coisas muito importantes nisso aí, porque o que acontece quando a gente faz esse ensaio um dia antes? Eu vou colocar uma expectativa não sobre o texto, mas sobre a minha postura do que eu vou passar.
será que eu vou passar bem essa ideia ou não vou passar bem essa ideia? Como eu vou agir nessa coisa? Porque a história já não tem, todas as piadas eu já sei, já ri delas, mas eu não sei como ela vai bater na plateia. Então eu fico na expectativa, exatamente como tu colocou, e para mim foi muito revelador isso, né? A expectativa é a mesma do espectador, só que do outro lado. Eu quero saber como é que eles vão reagir ao que eu estou fazendo, né? Será que eu vou fazer isso acontecer tão bem? Então, eu fico com ansiedade, eu fico com preocupações e com uma expectativa muito grande de como eu estou passando para o espectador essa minha informação e essa história, essa fábula que eu estou contando, eu quero entender e quero acreditar que eu vou passar bem. Então, eu acho... Oi, Newton, e aí... desculpa, deu uma congelada e eu acabei interferindo na tua fala. Porque a gente acaba não se dando conta que a gente é um espectador. Oi? Não, é que acabou trancando e eu acabei intervindo na tua fala, se quiser terminar. Acabamos sendo espectador de nós mesmos, né? Por isso que eu gosto muito de falar o ator criador e o ator... Não, eu estava falando exatamente que a busca da gente, a relação que a gente tem é parecida com a relação do espectador, porque eu tenho a mesma expectativa, só que do outro lado do balcão. Eu fico querendo saber o que o espectador, será que ele vai receber o que eu estou dizendo, como eu gostaria que ele recebesse? Será que eu estou fazendo bem aquilo ali? Será que está funcionando? Aí, quando eu vejo uma boa gargalhada, aí eu percebo, deu certo, estou passando bem. Eu acho que é mais ou menos essa relação que a gente vai tendo, né? Como eu gostei muito do coquetel, e vou tomar agora um pouco do bem, coquetel. É bem isso que está falando. Que cria esse prazer, essa alegria. Oi? Só está um pouco mais lento agora, mas é isso. Esse prazer, esse coquetel. O que a gente tem quando pensa sobre como as coisas são moduladas no cérebro, não é? Então, o que acontece? A cada momento, bem como o Miguel falou, e eu adoro Jorge Luiz Borges, né? E cada momento, o futuro... O futuro, na verdade, vai ser um novo presente. O passado é um presente que a gente já conheceu, digamos, e o futuro é um presente que a gente vai conhecer. Mas não existe futuro, não tem ninguém que mora lá, né? Então, nenhum de nós vai estar no futuro nunca. A gente vai estar num novo presente. Mas é claro que a gente só pode ter a ideia como uma esperança, no sentido de estar na espera ou expectativa. E também, quanto mais a gente conhece aquilo que a gente vai fazer, mais a gente supõe ou a gente acredita que vai dar certo, né? Mas não necessariamente vai acontecer o que a gente está acreditando que vai acontecer, ou está esperando, ou gostaria. A nossa expectativa, ela está colocada na reação do espectador, ou está colocada na nossa performance. Tudo, no palco ou na vida, depende do valor que a gente dá. O quanto é importante para mim chegar naquele resultado? O quanto me é importante que o outro goste ou não goste? O quanto é especial para mim estar ali e fazer aquilo, não é? Tudo isso que a gente está falando vai mover mais noradrenalina e dopamina ou mais serotonina na medida em que a gente se sente mais pertencente àquela situação, ou que a gente acolhe muito mais, ou que se sente mais seguro estar ali, ou que a gente escolhe porque tem prazer. E principalmente se aquilo tem um valor muito grande para mim, é natural que eu coloque muita expectativa, que tenha muita importância o resultado, e quanto mais eu vou me dedicar, vai depender do quanto mais importante aquilo é para mim. Então, a Marília estava colocando aqui que o pai dela sempre dizia para não estudar um dia antes das provas, principalmente do vestibular, é uma coisa que ela lembra.
E vocês estão comentando muito isso sobre o ensaio, sobre a prática, para que a pessoa possa relaxar, né, e ter uma sensação melhor de estar naquela situação, naquela novidade. Além dessa prática, desse ensaio, o que deve ser feito para ter esse relaxamento, para poder sentir essa dopamina em frente ao inesperado? Seja o inesperado como ator, seja o inesperado como vida. Pois é, até eu tenho para dizer que, por minha experiência, por escolha, normalmente eu repasso as coisas muito perto da hora de ter a ação mesmo. Muitas vezes, quando eu vou fazer uma palestra ou uma aula, normalmente eu não apresento ela inteira muito perto do momento, não. Mas eu repasso. Eu acabei de ver, né, como o Ítalo colocou ali, normalmente o ator, né, geralmente tem bastante trabalho no dia, passagem de luz, rever marcações, projeção da voz, e é muito bem colocado, Ítalo, no palco, na apresentação do palco, na vida, em uma situação que a gente quer ter uma boa performance. Eu considero que realmente não só natural que a gente vá lá conferir as coisas, mas isso é uma coisa importante de fazer. E como a Mari está colocando, como é que a gente pode fazer para conseguir relaxar ou de alguma forma ficar com uma energia melhor, né? Ou recuperar energia, se restaurar ou se recarregar ou carregar as energias para poder ter uma boa ação. Eu acho que quanto mais segurança a gente tiver naquela possibilidade da performance, menos vai ser a nossa ansiedade e melhor vai ser guiada a nossa atenção. Então, essa repassagem de situações, de conferência, pode sim nos ajudar a ficar mais seguro de que a coisa pode estar bem amparada para dar certo. E não exatamente executar a performance. Então, concordando com o Newton, como coloca, não fazer um ensaio logo antes da apresentação, não fazer um ensaio completo ali, mas ter feito um tempinho antes para dar um intervalo de descansar e um pouco antes ir lá conferir que tu vai ter aquele apoio e aquele fundo bem colocado, aquela base, e vai dar tudo, além da tua performance, vai estar certo. Então, é completamente razoável, completamente prudente que a gente faça essa conferência. O que é importante? Durante os ensaios, durante os treinamentos, durante as preparações na vida, é sempre válido a gente aprender a respirar melhor, aprender a observar o nosso corpo, a se hidratar. Isso tudo nunca esgota falar. Mas logo na hora, respirar é sempre a melhor alternativa para a gente reduzir o excesso de ansiedade. Quando a gente toma uma pancada, por exemplo, vai martelar martela o dedo em vez do prego, a gente normalmente tranca a respiração. O que acontece? Quando a gente tem uma sensação de que a dor é extrema, a gente tranca a respiração. E pode não ser uma dor física, pode ser uma situação em que a gente acha que vai se ferrar mesmo, vai dar tudo errado. E surge essa situação de ansiedade tão grande que a gente tranca a respiração. E isso no nosso cérebro vai ser interpretado com: tu estás tendo uma dor extrema. Então vai ser reconhecido também como tu realmente estás te dando mal agora. Então a gente dribla o cérebro, engana o cérebro, voltando a respirar progressivamente mais profundo e mais calmo. Porque assim a gente convence o cérebro de que não, a situação é tranquila, tu estás numa situação segura. Porque em situações inseguras a gente é ofegante. Em situações seguras a gente respira calmo. Então a gente engana o cérebro, a gente vai respirando cada vez mais profundo e mais calmo para aos poucos ir conscientizando de que a gente está numa situação segura. Lembrem, mesmo que ela não seja, a gente tende a aliviar o excesso de sinais químicos que nos fazem ter esse reconhecimento de que o alerta é necessário, de que a sobrevivência está em risco. Porque quando eu respiro calmamente, é porque eu estou seguro. Quando eu como, engulo as coisas devagarinho e vou digerindo devagarinho, eu estou segura. Então esse é o segredo.
segredo de qualquer técnica de relaxamento, seja em qualquer das estratégias e de aprendizagens, das correntes, yoga, por exemplo, que eu trabalho também, estou aprendendo muito sobre isso, é respirar, respirar. Meninos, quais são as ideias de vocês, as técnicas para acalmar esse burburinho? Obrigada, Isabel, foram lindas também, tá? Desculpa, acabei não comentando. Mas as técnicas de vocês, meninos, para acalmar esse burburinho da cabeça e voltar essa expectativa para algo bem salutar. Oi, Mariana, posso dizer uma coisa? É exatamente isso que ela falou, que eu acho que é muito importante, a respiração, porque a respiração é o nosso centro principal de energia. Nós podemos ficar sem comer, sem beber água, sem qualquer coisa, mas não podemos ficar sem respirar. Quando nós estamos profundamente ansiados, quando a gente leva um susto, como ela disse, a gente para, a gente faz assim, oh, meu Deus, né? Então, o que é isso? Essa trava que a gente está de uma surpresa, de surpreender, a ação de surpreender, né? O que é? É parar e mudar a direção da gente, onde a gente estava. Então, se eu estou muito ansioso antes de trabalhar o espetáculo, acho a ideia fantástica de reinas, né? Para ver se o som está em dia, se o som vai bater lá. Eu faço muito isso com os atores. Eu não conheço o teatro, então eu vou lá para a última fila, boto o ator lá no palco e diz, fala a tua fala. Uma fala, não estou ouvindo, mas para ele entender que a altura é o som dele, sem gritar, né? E esses trabalhos são importantes de ser feitos e a pessoa vai se sentindo mais segura. Bom, vão me ouvir, a luz vai entrar, as coisas estão funcionando, então por que vai dar errado? E o exercício de respiração, né? Respirar com o diafragma, puxar fundo e soltar o ar, né? E agora eu fazia isso, mas agora eu estou descobrindo com a Isabel que eu estou enganando o meu cérebro, do meu sistema nervoso, porque eu estou respirando calmamente. Então, isso é muito importante, a gente fazer um trabalho não de revisão do que foi feito, mas sim de tranquilizar e saber. Eu gosto muito também de dizer assim para os atores, qualquer um que estiver na peça, assistindo e souber, apresentou o mesmo texto em outra ocasião, mas nunca vai ser igual que tu. Então, a estrela naquele segurança que tu treinou, não precisa ter medo de ti. Tem que ter medo, talvez, dos outros. Mas de ti, não. Então, entendi. Newton está cortando um pouquinho. Iro, tu quer fazer mais algum comentário? A gente tem uma pergunta da Ana Carolina e do Miguel. Está fazendo o melhor que a gente pode fazer. Sim, eu poderia comentar sobre o que a Carolina coloca. Porque aí a gente faz aquela... É que daí ele não está nos ouvindo, né? Eu não sei se o Iro quer fazer algum comentário. Não, pode... Eu acho que não, só para conclusão. Para... Iro só vai devagar, porque está cortando um pouco a conexão de você. Não, só para falar, só para concluir, dizendo que além da respiração, o interessante de tudo isso é que... Por que está cortando? Alguma coisa da internet, daí a gente fica mega triste, porque o Iro diz, o interessante de tudo isso some o áudio. Não sei se eles estão falando agora, pois é.
Então, Será que tá falando? sobre Tu quer ler e comentar o da Ana, Isabel? posso Tá, ler? então eu leio e comento o da Ana, depois a gente pede, e Iro manda por mensagem o que é o importante disso tudo, porque cortou bem na hora. Manda por WhatsApp pra gente. Ó, então, ó, a Ana coloca como conseguir no nosso cérebro algumas técnicas sabendo que minutos antes da estreia o som não está funcionando, a luz estragou, meu colega está passando mal e eu preciso entrar? Como me sentir segura ou não deixar a ansiedade prejudicar minha memória e comportamento? Então, o que acontece na questão do teatro? Nós, nós ensaiamos e nós treinamos muito no teatro, na formação de atores, né? Como todos vários aqui que trabalham com isso e que são atores, nós aprendemos a fazer a improvisação. Já aconteceu situações que eu também estava no palco com vários colegas e acabou a luz do teatro. E a luz é extremamente importante, né? É um dos grandes componentes para uma peça acontecer. Então, o que ocorreu? A luz acabou e o gerador do teatro foi ligado, não tinha mais todas aquelas cores diferentes e todas aquelas ênfases que a gente tem com a luz e tudo mais. Já aconteceu também de colega se machucar na hora, passar mal e não conseguir entrar. Nós fizemos o quê? Improvisamos. Nos ensaios, a gente também acaba fazendo isso porque a gente está adaptando a peça. Isso o Newton pode colocar melhor. O que é, na essência, como é que eu posso, né, me sentir segura e não deixar a ansiedade prejudicar minha memória e comportamento? É através dos ensaios. Então, sempre vai ser importante adquirir a confiança de que eu sou capaz de improvisar. E isso é que vai fazer o meu cérebro acalmar a liberação da noradrenalina e adrenalina e fazer com que eu acredite que eu não estou realmente em risco extremo, ou que eu não estou sendo atropelada, sendo morta, né? E naquele momento emergencial, que acontece na vida também. E muitas vezes a gente consegue agir em situações muito extremas, como eu estava falando lá no começo. Por quê? Porque a gente pode usar a energia da noradrenalina e adrenalina, que vai ser aumentada na situação de emergência, como fonte para ter mais força. A adrenalina aumenta a glicose no sangue e, ao mesmo tempo, ela aumenta a absorção dela pelos músculos e pelo cérebro. Então, o que significa que, neste momento de ansiedade, mas pelo uma situação aguda, que a gente chama que é o ápice, que é um estresse agudo, é muito importante a diferença entre o agudo e o crônico. No estresse agudo, a adrenalina aumenta essa liberação de açúcar e nós liberamos também a glucagon e insulina, e esses sinais químicos vão fazer com que a gente possa usar essa glicose. É diferente do estresse crônico, ok? Quando a pessoa ela tem um perfil ansioso crônico, ela pode ter distúrbios de glicose, distúrbios outros que vão fazer com que essa glicose aumentada não seja absorvida e nem utilizada. Então, situações emergenciais fazem com que a gente, por instinto, consiga agir. Como é que eu posso lidar com a ansiedade para não ter falta de memória, não é? Ou não ter falhas na memória? No caso, é me colocando em várias situações e aprendendo a estar em situações emergenciais. Então, o teatro nos possibilita treinar estar em situações emergenciais, que seria, o diretor pede, agora façam tal coisa. Tem umas técnicas que a gente desenvolve no teatro, né, que é aquele foto, a gente está fazendo a situação, daqui a pouco, foto, todo mundo tem que se colocar na situação rápido. Então, esse treino, e aí a gente visualiza se deu ok ou não, e faz de novo, e de repente tu é obrigado a atuar de uma forma que tu não estava esperando, aí agora tu troca de papel, de repente treina muitos jogos de improvisação, isso tudo é para a gente lidar com os choques de situação emergencial e não ter falha na captação da memória. E, Isabel, menino, só para falar rapidinho desses choques, a Cláudia colocou aqui para gente que isso de parar a respiração não é racional. É uma forma de proteção ou um reflexo, né? Eu penso, porque isso acontece com crianças pequenas e é muito interessante. Então, como é que a gente vai se dar conta quando a gente está nesse choque, quando para a respiração? Como que a gente se dá conta e ideias de como agir, né? Que vocês tenham já experienciado, vivido e que tenham conseguido solucionar e como, né?
Então, bem isso que ela falou. Esse choque acontece por reflexo, sim. É um choque, é reconhecimento não bem racional e claro da situação emergencial. Por exemplo, quando a gente está numa situação de um acidente na estrada, a gente não estava esperando que vai acontecer um acidente, né? Ninguém vai pegar o carro ou, sei lá, outro meio de transporte e vai para a estrada. Agora eu vou me acidentar. É muito improvável, né? Aí, então, que tenha grande risco, a gente sabe que tem risco, mas a gente não acredita que é grande. Porque, por exemplo, eu não estou numa pista de alta velocidade, né? Eu estou numa pista normal. Então, quando acontece uma situação de emergência, eu vou trancar a respiração, eu vou travar o meu corpo, sim. Isso é espontâneo, isso é instintivo. Por isso mesmo que o nosso treino de improvisação é tão importante no teatro. Tanto para a nossa performance no teatro, quanto para a vida. Que é se colocar em situações emergenciais. Mas a gente está no ensaio. O Milton quer falar e o Iro mandou aqui, ó, aquilo que ele tinha começado antes. Assim como a respiração, o corpo precisa estar sem tensões para um melhor desempenho para a performance diante da cena, ou qualquer outro trabalho a ser feito. Vai, Newton. É importante colocar, Isabel, que eu acho que é fundamental, que eu acho que a Cláudia está querendo saber, é quando a gente detecta que alguém parou de respirar pelo susto que levou. Então, como é que a gente poderia agir com essa pessoa? De que forma a gente... É um bebê, por exemplo, né? Sim. Como é que eu vou fazer para ele poder... Faço uma massagem, faço o quê para essa criança poder respirar? Né? Entendeste? É isso que eu gostaria de... Faz as manobras, né? E o que vocês sugerem, meninos? O que vocês já fizeram no palco que ajudou a resolver isso? Nesses momentos de tensão que a gente para com essa surpresa e não consegue respirar. O que nós estávamos colocando, que ela colocou, é a improvisação é o nosso melhor instrumento. E perceber que a gente está na cena, a gente domina a cena. Se a gente não tiver certeza que domina a cena, tudo vai por água abaixo. Por exemplo, caiu a luz. Uma vez nós estávamos no espetáculo, ela já até mencionou, caiu a luz e um dos atores estava falando um poema, né? E ficou só as luzes de emergência aparecendo, né? Não tinha outra, só as luzes de emergência. Terminou, depois a luz retornou. Terminou o espetáculo e as pessoas vieram perguntar que coisa linda aquele efeito de luar que vocês fizeram, porque ele estava escutando o poema, né? Agora, se ele tivesse, apagou a luz, agora o que eu faço? Continuo ou não continuo? Pronto, o furo estava imenso, né? Mas como ele estava treinado, ele sabia o que ele tinha a fazer e tinha luz suficiente para ser visto, ele seguiu, né? Seguiu fazendo como se nada tivesse acontecido. Nem notei que a luz caiu, né? Mas, claro que toda a atenção, a magia daquela luz colorida que ia ter, os panos, as projeções, morreu. Mas ficou aquela luz da emergência que ficou uma luz de luar, uma luz fria, né? E o poema era dramático. Então, ficou lindo. Parece que foi programado aquilo ali, e não foi programado. Então, eu acho que o treino, não só da improvisação, não só para o teatro, como para qualquer momento da vida da gente. Para a gente não ficar naquela fase do puta, eu podia ter dito isso, eu podia ter dito aquilo, eu podia ter dito aquilo lá, e não disse, e não agiu, né? Porque o cérebro não está treinado a impactos. E aí a improvisação te treina para exatamente o impacto. Olha, o tema é esse, tem 30 segundos para montar e 2 minutos para desenvolver. E o neguinho tem que se mexer e vai sair daí, né? É isso. Fala da criança, Isabel. Então, de modo geral, o Newton bem colocou como é que a gente treina para, em situações emergenciais, não se travar com isso. Mas como que eu lido com o outro? Então, várias questões, pessoal. A gente tem que entender se a pessoa não está conseguindo respirar, ela está em uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, tem vários sinais, não é? Uma, claro, a pessoa pode, quando é maior, pode nos demonstrar que não está conseguindo respirar. Se é um bebê, se situações dessas, primeira coisa mais fundamental é colocar a pessoa em situação segura. Demonstrar que ela está segura. Então, resolver qualquer estímulo estressante que esteja ao redor ou afastar essa criatura da situação emergencial.
porque tem que reduzir o excesso de adrenalina, mas a própria adrenalina pode fazer com que a pessoa volte a respirar também. Então, o que acontece? Se houve uma parada respiratória por algum motivo, isso pode ter sido desencadeado por asma, por exemplo, ou se foi uma parada cardíaca, isso a gente pode fazer manobras imediatas, mas tem que pedir socorro de emergência. Mas, assim, colocar em situação que aquele ser interprete que ele está seguro, não é só uma prática popular boba, mas fazer com que a pessoa se sinta segura pode, sim, no mesmo processo, oferecer para essa pessoa, abraçar a pessoa ou oferecer algo para ela ingerir devagarinho, tipo, como se dá água com açúcar, pode ser que ela vá colocar na boca e ir engolindo devagarinho alguma coisa, faz com que ela estimule uma divisão do sistema nervoso periférico, aquele que estava em amarelo lá naquela imagem, que chama parasimpático. O sistema nervoso periférico, ele tem o simpático, o parasimpático, que são os dois que atuam nos órgãos internos e na sobrevivência, e tem o sistema somático, que trabalha nos músculos. O somático, a gente faz movimento quando quer, que é assim, ó, eu estou movendo minhas mãos agora, eu estou usando o meu sistema somático, por vontade própria. Mas se eu tiver um reflexo, ele está sendo estimulado por via involuntária. O meu sistema simpático, ele acelera o meu coração, ele aumenta a minha pressão, libera mais açúcar, ele estimula a dilatação da minha pupila, e quando extremamente excitado esse sistema, pode ser tão forte a minha ação, minha reação corporal, que o meu cérebro vai interpretar que eu estou em situação de risco de morte. Quando eu estou em situação de risco de morte, meu coração acelera tanto e a minha ventilação fica ofegante. Agora, quando eu estou em situação segura, meu coração desacelera, minha ventilação vai ficando mais profunda. Mas quando é que eu estou em situação segura? Naqueles momentos em que eu estou parando o que eu estou fazendo de agitação para, por exemplo, comer. Na natureza, se vocês observarem, os seres outros, os não humanos, eles param para comer quando estão em situação segura. Os humanos é que são os únicos seres que comem em situação de risco. Por exemplo, eu estou correndo, fazendo alguma coisa e nisso eu estou comendo. Ou eu estou fugindo de algo e eu estou ali comendo. Ou eu estou misturando tarefas enquanto eu estou comendo. Tá? Não, isso é péssimo. O que a gente tem como hábito? Muitas vezes a gente conversa enquanto está comendo e às vezes a conversa não é muito agradável. Então a gente estimula o sistema do estresse, do alerta, da ansiedade, falando de coisas complicadas e perigosas enquanto está comendo. Antigamente, que agora não cabe mais, a gente ligava a TV e via Jornal do Almoço, né? O nome do jornal era Jornal do Almoço. Ou seja, você come enquanto está assistindo. E as notícias piores possíveis. Então, a gente comia situações de risco. Fazia com que a adrenalina aumentasse enquanto estava comendo. Então, a estratégia é: oferece para a pessoa acolhimento, proteção, afasta o estímulo aversivo, né, estresse, e se puder, se ela estiver consciente, isso é muito importante, só se estiver consciente, tu oferece algo para ela comer, ou beber devagarinho. Se tiver, que é o ideal, algo saboroso, porque aí tu vai aumentar a atenção da pessoa, seja um bebê, oferece devagarinho a mamadeira, faz carinho, isso vai fazer com que aquela criança diminua a ansiedade. Lembrem, se é uma crise extrema de asma, tem que usar uma estratégia mais forte, já sabe que tem, usa o medicamento, mas oferece o carinho, senão a ansiedade não vai baixar. Tá? Uma bombinha de broncodilatador não reduz a ansiedade, ela só dilata a via aérea. Para que a pessoa volte ao estado normal, ela tem que reduzir a ansiedade também. Então, acalma, faz carinho e dá uma coisa para comer. Por isso que a gente tende a relaxar quando come. A gente come chocolate, por exemplo, quando está nervoso e acalma. Às vezes a gente come mais ainda para tentar acalmar. Às vezes a gente come uma lata de sorvete, né, para tentar acalmar. Vá para uma churrascaria.
Então, continua comendo até acalmar, às vezes a gente fica nervoso por outras situações resultantes. Pessoal, já está no nosso horário. Eu queria saber se vocês querem fazer alguma consideração final. Isabel, o teu computador está ligado o som e o celular? Não. É que está dando eco de vez em quando. Daí eu te coloco no mudo. Eu te avisei ali no WhatsApp que eu faço isso. E tu sempre vê e sempre abre o microfone, tá tranquilo. Tá. Alguma consideração final, pessoal? Podemos já encerrar. O Miguel parece que falou uma coisa, o que ele queria? Ele ia contar uma piada, eu ia deixar para depois das considerações finais. Ah, tá bom. Tá bom. Ele colocou ali, é um comentário, mas é uma piada. Eu digo, então vamos terminar com a piada, né? Sim, é só para encerrar, então, já que a gente está encerrando, né, a importância do controle da nossa ansiedade não é só para palco, né? É para todo momento. E hoje, no momento que nós estamos vivendo, eu achei muito interessante que o Borges diz, né, que o futuro, ninguém mora no futuro, nós estamos só vivendo o futuro, porque o presente perdeu o sentido para nós. A gente está preso, não tem coisa para fazer, a gente está em rotina. Sempre teve assim, só que agora foi determinado para nós que a gente está em quarentena, não se pode fazer nada, tudo tem medo, tudo é pânico. Então, isso aumenta a nossa ansiedade e aumenta o nosso desespero, né? A gente sempre viveu mais ou menos como a gente vive, trancado dentro de um escritório, agora não está no escritório, mas está em casa, mas trancado o dia inteiro. Não tinha problema nenhum, só podia passear no fim de semana, não tinha, mas agora está constatado que isso é um perigo. Então, nós estamos com a nossa ansiedade em alto nível. Então, o que a gente deveria tentar fazer, né? Modificar a nossa forma de pensar. E eu estou usando, e isso está me fazendo muito bem, e eu gosto de brincar com o pessoal, eu estou de licença-prêmio. Não saio de casa porque eu não quero. Se eu quiser, eu saio. Qualquer um, se quiser, bota a máscara e sai. Só se cuidar. Mas eu estou colocando na minha cabeça que eu não estou sendo obrigado a nada e que eu não corro risco nenhum, porque aí diminui a minha ansiedade, porque eu andava com o celular ligado e vendo qualquer notícia, morreu 4, morreu 50, e agora não tem mais leito, e não sei o que lá, mas eu não posso fazer nada sobre isso. Então, eu tenho que fazer sobre eu mesmo. Eu não estou assim, então eu tenho que me serenizar. Eu não conheço, olha, muito poucas pessoas eu conheço hoje que não passa 8, 10 horas enfiado num quartinho chamado escritório, né? E não acha ruim, porque no fim do mês vai ganhar o seu salário. Tá? Agora, essa mesma pessoa está em casa, né? Ela se levanta, faz xixi, ela não tem ninguém controlando, ela quer comer uma bolachinha, ela come. É uma maravilha, né? Mas é pânico. Eu estou trancado dentro de casa. É quarentena, porque o bicho vai pegar. Né? É uma coisa tão pesada que aquela coisa maravilhosa de estar em casa, poder comer uma bolachinha, parar para tomar um chá, que no escritório não poderia fazer, porque estava o chefe dizendo, como está comendo agora? Vai tomar chá? Levantou já de novo? Né? A gente não tem essa liberdade, a gente não consegue usufruir, né? Pela ameaça. Então, esse pânico que foi instaurado em todos nós, essa ameaça da morte, é que nos traz esse desespero enorme que nós estamos passando. E eu vejo muito isso nas pessoas. Então, eu acho que se a gente diminuir a nossa expectativa do pânico e aumentar essa visão de um futuro mais colorido, menos drástico, porque o futuro pertence a mim, o teu pertence a ti. Não existe futuro dividido. Nós formamos o futuro do planeta. Né? Então, eu acho que a gente tem que aumentar a nossa expectativa
dentro das coisas que nos favorecem, diminuir a nossa adrenalina, a nossa neuro não sei o que lá, que a Isabel falou, que é os nomes bem bonitos, mas eu não sei, né? Mas, sabe, se harmonizar consigo próprio. Esse é o momento que a gente tem que trabalhar, essa harmonia dentro de nós. E isso também leva para o palco, isso leva para qualquer coisa, e assim a gente vai tendo um estado de espírito, uma necessidade de reorganizar as nossas coisas de uma forma mais prazerosa. Eu tenho uma prima que todo dia está fazendo biscoitinho e bolachinha e coisa, ela mora sozinha, está cheia de vidros e vidros de coisa, e come aquilo e faz mais e dá para a filha. Ela está procurando coisas para tirar férias, né? Está de férias, sabe? E a gente não quer entender isso de maneira nenhuma, né? Então, eu vejo que a expectativa do futuro deverá ser uma expectativa, como disse o Miguel, hoje desesperançosa, deverá ser esperançosa, porque ela é expectativa individual, não é de grupo. Isso tudo, Nilton, como tu bem diz, nós estamos vivendo essa situação toda, a grande questão é como a gente interpreta, e como diz, eu posso estar fazendo esse meu momento presente, mas a grande parte das coisas nós não temos controle, então não adianta realmente a gente ficar tão preocupado com o que está acontecendo lá fora, na correria. Se a gente ficando mais preocupado, piora a nossa condição e a gente só vai aumentar o bolo do problema. E quanto mais a gente pode estar experimentando as coisas que estão acontecendo com a gente agora e tentando aprender com isso, descobrindo novas habilidades, experimentando várias coisas, a gente vai estar menos ansioso agora. E outra grande questão muito importante de colocar-se, né? A gente está vivendo bem parecido com o que a gente já vivia. Só que agora a gente tem a oportunidade de estar em casa, numa situação que a gente tem mais liberdade, sim, do que estando lá, sendo vigiado no trabalho, e que a gente pode, agora, ter um tempinho mais para pensar sobre o que a gente está fazendo da nossa vida e o que a gente quer para depois. E quando a gente pensa que, para alguns, estar agora, nesse momento, é ansiedade, a gente não tem como escapar do nosso presente. Então, a gente vai aprender a estar com a gente, sim. Porque muita gente que estava no escritório não estava consigo mesmo. Quando chegava em casa, naqueles momentos, era correria, depois tinha que dormir, mas ficava no barulho e na agitação e não parava tempo suficiente para se dar conta que está dentro de si, está dentro do seu corpo e que essa vida é individual, junto com os outros. Mas é individual, né? O futuro não é igual para todo mundo, assim como o presente não é igual para todo mundo. Mas ninguém sabe o segredo das coisas, ninguém tem receita para ficar feliz. Sempre. Nós não somos máquinas. Aliás, as coisas boas só são boas porque elas oscilam, não é? Dizem que, e é muito provável, né, que a gente realmente funcione assim, as coisas são tão boas justamente porque elas não duram. Se elas fossem contínuas, a gente se acostumaria com elas. E daí a gente não perceberia mais e não daria valor. Então, nada é permanente. É por isso que a gente pode ter certeza de que uma situação de crise também não é permanente. E que quanto mais ansiedade a gente tiver, menos imunidade a gente vai ter também. E gripes sempre aconteceram. É interessante que o mundo tenha parado dessa vez. E, na verdade, não parou, né? A gente continua. Eu quero colocar uma coisa dentro disso que tu falou, e eu vou encerrar, porque já está passando dos limites, né, Mariana? Eu acho que é muito importante. Eu tenho um trabalho que a gente faz de improvisação, e é muito interessante quando eu digo assim para os atores: olha, o tema é livre. Todo mundo para, mas como livre? O que eu vou fazer? Não, é livre, tu pode pensar no que quiser. Vocês improvisam o que vocês quiserem, é livre. Não. Mas e qual é o estilo? Não, também é livre, tudo livre. Tranca, não sai nada, as pessoas olham, começam a rir, ficam em pânico. Mas o que nós vamos fazer? Mas dá uma martelada no dedo lá. Dá uma dica.
E eu vejo que hoje nós estamos com tema livre, né? E a sociedade não está acostumada a estar com tema livre. Então, ela entra em pânico. Eu vou para. Como assim? Eu não preciso levantar às 5 horas da manhã? Mas, meu Deus, e as crianças não precisam ir para o colégio? Mas o que a gente vai fazer com a criança agora? E o que eu vou fazer comigo agora? Porque a gente não tem nunca essa liberdade de não precisar levantar às 5 horas da manhã e levar as crianças dormindo para a creche. Elas podem ficar dormindo até às 10, as coitadinhas, né? E assim... Eu quero... Não, Oi? Não, é isso. E tantas outras coisas. Eu acho que eu agora me veio na cabeça isso que a Isabel estava falando, né? Que essa rotina nos traz uma certa segurança, né? E quando a gente quebra essa rotina, dá um desespero, porque agora eu não sei mais o que eu vou fazer. Qual será o meu futuro? A gente briga para ter livre-arbítrio, dizendo que a gente tem livre-arbítrio, na verdade, mas que a gente quer ter direito de voz e tudo mais, mas também nas aulas, eu como professora, quando eu coloco uma questão da prova, eu costumo colocar assim, ó, uma questão é livre, vocês elaborem e respondam. Eles ficam em choque. E é capaz, e muitas vezes acontece, deles fazerem uma coisa incoerente naquela única questão que era livre, e eles conseguem elaborar e responder errado. Assim, gente, é muito grande a proporção de pessoas que não conseguem fazer essa tal questão, ou elabora e responde errado. Então, é um medo. Quando eu digo assim, ó, você pode escolher uma questão da prova para anular. Não vai valer essa uma questão, vocês podem escolher qual que vocês querem tirar da prova. Ai, professora, pelo amor de Deus, corrige e tu escolhe qual que tu vai tirar. Não, eu estou te dando a oportunidade. No fundo, a gente não tem controle sobre as coisas que acontecem e a gente não tem controle sobre o futuro, mas a gente pode sim aprender a entender como a gente funciona e um pouquinho de controle de como a gente vai reagir às coisas. É a única conquista que a gente pode ter. Então, a vida é impermanente, mas a nossa maneira de lidar com ela é aprendida. É isso aí. O Miguel quer contar piada. Vamos lá ver a piada do Miguel. Que hoje foi meio séria a nossa... Foi, digamos, mas acontece que eu tenho duas coisas para falar sobre o que Isabel falou agora, que é o seguinte, Isabel, tu falaste que as coisas não duram. Falaste agora há pouco, não? Eu sempre penso de que as tristezas são como enchentes. As águas demoram em baixar. As alegrias são como relâmpagos. Mas tu pode estar acima de um barco, no meio de uma enchente, e ainda assim tu vai ter relâmpagos. Certo? Então, eu não vou fazer a piada, deixo para o próximo domingo, e vou colocar um relâmpago que aconteceu no Teatro Nilton Filho. Muito bom, Miguel. Muito bom. 23 de maio de 2019. E eu escuto isso, faço escutar a Sony, faço escutar a Gabi, é o recreio da aula de quinta-feira de Iro, tá? De manhã. Então, por favor, escutem isso e a ver se não é um relâmpago. Essa aí é meu, digamos assim, minha esperança do presente. Espero que voltemos a esse tipo de coisa. Aí está o relâmpago esse aí, tá? Que amor, que amor. Foi lindo. Nossa, agora. Era assim, não? Era. Muito lindo. Tá bom. Obrigado, Miguel. Muito obrigado. Tudo bem, obrigado a Muito você. obrigado, Miguel. Obrigado a ti, Isabel, e a Mariana, e a todos os participantes. Um abraço. Um grande abraço. Grande abraço.
Tá bom, outro para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá.